Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e o tema de hoje é esse aí: educação para o próximo golpe em 5 tópicos, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, vou explicar o porquê, de onde veio a ideia pro vídeo, tá? E também quais são esses tópicos aí durante a apresentação do vídeo de hoje, tá? E tem a ver com a questão do Elon Musk, tá? Eu vou explicar para vocês. Antes eu deixo aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. Fora esse bloqueio absurdo que eu sigo vivendo aqui, a gente tenta conversar a respeito aí, tá? Então, rapidamente para explicar de onde veio a ideia, né? Teve um cara lá que colocou uma página, né? Que colocou no Instagram, relembrou na verdade uma declaração do Elon Musk, dizendo que a gente dá golpe onde a gente quiser, né? E ele estava se referindo à Bolívia, do Evo Morales, porque estava acontecendo um golpe ali na Bolívia, que é a tônica da direita brasileira, da direita latino-americana, na verdade, né? E, enfim, e aí a Bolívia tem muito lítio, né? Que é um mineral importante para uma série de coisas aí nessa economia do século XXI, e ele, obviamente, como boa prostituta do mercado, ele está interessado lá, dane-se o que vai acontecer, o importante é o dinheiro, pode dar golpe, gerar pobreza, né? Dane-se, o importante é a grana, né? E aí, como está acontecendo agora essa pendenga aí, né, entre ele e o Alexandre de Moraes, entre o Twitter e a justiça brasileira, etc e tal, já tem muita gente perguntando, né, e ponderando o seguinte, já tem uma certa movimentação golpista. Por quê? Porque é assim que funciona. A direita brasileira é isso. A direita brasileira é golpista desde sempre, desde o início, desde da independência, da república. É tudo entre aspas, porque a direita vai dar golpe para sustentar os privilégios, dá golpe para impedir um projeto de desenvolvimento nacional, dá golpe, golpe, golpe. E então, enfim, a pergunta que a gente deve fazer não é se vai haver mais golpe, mas quando vai acontecer mais alguma tentativa de golpe e como, né? Qual vai ser o contexto aí. E aí, para ajudar a entender isso, pode ser bastante pedagógico e filosófico, né, de maneira mais ampla, a gente fazer aqui relembrar, né, a trajetória desse último golpe, dos 2 últimos golpes que aconteceram no Brasil, mas especialmente daquele que deu certo, né, que foi o golpe contra a Dilma, contra o Lula, etc e tal, porque a tentativa de golpe do Bolsonaro foi essa coisa patética, né, e enfim, mas que ao mesmo tempo abriu aí algumas veredas reflexivas para a gente pensar isso aí, tanto no nível de desenhar, né, o retrato dessa gente, como também pensar quais são as próximas possibilidades aí, tá? Então, e aí, para finalizar ainda essa prévia aqui, isso tem conexão, mais uma vez, com o texto do Adorno aqui também, que é o Educação após Auschwitz, né? Ele pondera a importância de pensar e repensar e refletir o tempo todo Auschwitz para que não aconteça mais. É assim que funciona a cabeça civilizada, né? E eu estou inclusive fazendo um livro agora, estou escrevendo um livro, né, sobre o Bolsonaro, que se chama, justamente, o título vai ser Educação após Bolsonaro, tá? Em diálogo com esse texto aqui do Adorno. E aí esse título, né, do texto do Adorno me deu a ideia para fazer esse vídeo aqui hoje, que é o Educação para o próximo golpe, né? Educação para o próximo golpe em 5 tópicos, certo? Porque, repito, a questão no Brasil sempre se trata não de se vai acontecer outro golpe, mas quando ele vai acontecer e como, ou pelo menos uma tentativa, né? Porque conforme a gente vai avançando e conforme os mecanismos de comunicação, como a internet, por exemplo, vão ajudando a gente a ampliar essas informações, esse debate e tudo mais, e ao mesmo tempo as próprias experiências que acontecem, né? Governo Lula, governo Dilma, governo Temer, né? Governo Bolsonaro e agora o Lula de novo, quer dizer, tudo isso vai dando material para a gente poder refletir e poder fazer o contraponto crítico a isso aí, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá. Primeiro, tá? Então eu vou fazer aqui, estou inclusive aqui adiantando nesse vídeo uma parte do roteiro do livro, tá? Porque como não estou conseguindo fazer minhas coisas direito aqui, a não ser os vídeos do canal, então eu vou aqui, alimentando os vídeos, porque aí depois eu vejo e tal, e vou fazendo aí as minhas, eu vou passando para o texto e tudo mais, tá? Enfim, então, a Consuelo Diegues
Vamos para o primeiro, tá? A gente vai falar de 5 tópicos, vamos para o primeiro deles, certo? A Consuelo Diegues escreveu esse livro aqui, O Ovo da Serpente, que eu ainda não consegui terminar de ler, mas eu já passei da metade aqui, é um livro muito bom, e ela está ponderando justamente aqui o surgimento do bolsonarismo, o surgimento do Bolsonaro e tudo mais. Quer dizer, tá vendo? Os bastidores, né, da nova direita e do bolsonarismo, personagens e a chegada ao poder. E aí ela está usando essa expressão Ovo da Serpente, que tem a ver com um filme do Ingmar Bergman, que é um grande filme, está no YouTube aí, gratuito, legendado, quem quiser assistir, e que fala justamente sobre a atmosfera da Alemanha lá na década de 30, que foi aos pouquinhos gerando essa serpente, né, bizarra que foi o nazismo, o Hitler e tudo mais, tá? E aí depois o Holocausto. E aí ela tá ponderando ali que o ovo da serpente do bolsonarismo foi a Lava Jato, né? E de maneira mais específica ali dentro do processo já a questão lá da facada no Bolsonaro e tudo mais, mas aí tudo isso já estava, enfim, né? E tudo isso junto aí gerou o bolsonarismo e etc e tal. Agora, qual foi o ovo da serpente do golpe de 2016? Qual foi o ovo da serpente do golpe de 2016? Na minha perspectiva, esse ovo da serpente está em 2 falas do já falecido Arnaldo Jabor, nos dias 13 e 17 de junho, né, de 2016. Tá? Então eu vou ler rapidamente aqui, porque é um trechinho bem curto, né, são 2 falas de 1 minuto, porém vale refletir alguns detalhes dessa fala, tanto para entender o quanto ela já era meio problemática na época, mas também para poder acrescentar alguns elementos críticos que hoje a gente já pode acrescentar mais de 10 anos depois, certo? Então vamos lá. Primeiro ele faz uma espécie de crônica, né? Ele fazia isso, uma espécie de comentário, aí, uma crônica sobre os acontecimentos mais importantes do dia nos jornais da noite, né? E aí na primeira, porque a primeira crônica que ele fez foi exatamente ali no primeiro, segundo dia das manifestações, nos primeiros dias das manifestações, que era a galera do passe livre, né? Ou seja, a exigência, enfim, né, a luta pelo transporte público gratuito para todo mundo e, enfim, naquele momento específico ali pela queda da passagem de ônibus, que já estava chegando ali a níveis absurdos para a época, tá? E aí ele diz o seguinte, ele desce a lenha dos manifestantes e diz o seguinte, ó: mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo, que no caso é o PCC, né, queimou dezenas de ônibus. Quer dizer, ele começa comparando os manifestantes que estão ali buscando uma pauta pública, né, a queda das passagens de ônibus, etc. e tal, e o transporte público gratuito, com criminosos do PCC. Quer dizer, isso é uma estupidez, né, para dizer o mínimo. Mas vamos continuar, vamos lá. Não pode ser por causa de 20 centavos. E na verdade não era por causa de 20 centavos, né, porque era um grupo que já tinha uma história ali, inclusive, eles não começaram naquele momento. O MPL, né, que é o Movimento do Passe Livre, já tinha uma história ali de, se não me engano, acho que já existia há 10 anos naquela época, tá? Bom, ele continua. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Quer dizer, isso também é uma visão idiota, né, porque quer dizer que só o pobre usa o transporte público. O transporte público é interessante, inclusive, para diminuir a poluição da cidade, para diminuir os engarrafamentos, porque o transporte público, na cabeça da maioria das pessoas no Brasil, isso aí não dá para dizer, né, esquerda e direita, porque a maioria pensa assim, transporte público é de pobre. Rico tem carro, né? Só que muitas vezes o transporte público ajuda você a se locomover de maneira mais eficiente e, enfim, diminuir o trânsito, diminuir o engarrafamento, diminuir a poluição e tudo mais, né? Então isso também é um comentário equivocado do Jabor. E aí ele continua dizendo: os mais pobres ali eram os policiais apedrejados, ameaçados com coquetéis Molotov que ganham muito mal. Também isso aqui é um retrato do pensamento da direita brasileira que, grosso modo, o Estado para eles é a polícia, para proteger a propriedade privada, os bens, a riqueza deles, né? O resto é tudo coisa de comunista, entendeu? Sabe?
E aí ele diz, né, isso tudo, no fundo, tudo é uma imensa ignorância política, é burrice misturada a um rancor sem rumo, né? Generalizou ali a coisa como estúpida no primeiro dia, sem ponderar, sem estudar direitinho quais eram, né, as questões. Mas aí ele continua, há talvez a influência da luta na Turquia, justa e importante contra o islamismo fanático, porque aí tinha o contexto da Primavera Árabe, né? O Zizek fala disso aqui, né? Tem um texto do Zizek aqui nesse livro Cidades Rebeldes, tá? Que foi escrito lá naquele, né, no afã ali das manifestações. Tá? Então também não tem nenhuma reflexão posterior mais ampla, mas desenha razoavelmente bem alguns detalhes ali. E um deles eu vou explicar aqui qual é, que é muito importante para entender o porquê que eu considero isso aí o ovo da serpente. Tá? Mas enfim, continuando a fala do Jabor, ele vai dizendo, né? Então ele fala que talvez a questão lá do Oriente Médio tivesse ali influência, né, naquele começo de manifestação no Brasil, coisa que não tinha nada a ver, né, porque a luta contra o islamismo fanático, né, segundo ele está inclusive simplificando aqui, porque também a Primavera Árabe não era exatamente uma briga contra o islamismo, era uma briga contra alguns aspectos ali de um certo totalitarismo e tudo mais, mas o islamismo também não pode ser reduzido a isso. Já falamos aqui isso falando do Edward Said e tudo mais, tá? Mas não tem nada a ver, porque, né, a luta aqui do MPL, quem começou as passeatas aqui no Brasil, era pelo transporte público de qualidade, uma pauta que é da esquerda no Brasil, certo? E aí ele continua, mas aqui eles se vingam de quê? Né? Como se a coisa fosse uma vingança, né? Ó, tem que pagar a passagem mais cara mesmo, dane-se, né? Entendeu? Aí ele fala, né, justamente a causa deve ser a ausência de causas. Isso, ninguém mais sabe por que lutar. Esse comentário ele é bem característico de uma certa perspectiva pós-modernista, que está conectada com essa ideia do cinismo, que está conectada com a crença de que acabaram as ideologias. Tudo isso ficou muito em moda, né? Desde a década de 90, né? Porque quando acabou ali o Muro de Berlim, quando caiu a União Soviética, isso ficou muito na moda. Eu mesmo cheguei a escrever algumas coisas nesse nível aí, que hoje eu considero equivocadas, né? Mas é um olhar que realmente, assim, então já que não tem mais ideologia, não tem mais causa, não faz mais sentido, né? Só faz sentido se for alguma causa para destruir alguma coisa, no caso lá o islamismo, né? Para instaurar a tal liberdade de mercado, né? Que seria a única coisa que existe, que sobrou, né? Enfim, e aí ele continua, em um país paralisado por uma disputa eleitoral para daqui a 1 ano e meio, né, o governo diz que está tudo bem, que era o governo Dilma na época, né, apesar dos graves perigos no horizonte, como inflação, fuga de capitais, juros e dólar em alta. Por que não lutam contra a PEC 37, por exemplo, que será votada no dia 26 no Congresso para impedir o Ministério Público de investigar? Talvez eles nem saibam o que é a PEC 37, a lei da impunidade eterna. Para resumir, a PEC 37 era um projeto, né, de emenda à Constituição, PEC, né, que visava e que discutia o mérito ou não do Ministério Público participar, né, das investigações contra a corrupção e tudo mais, porque a própria Constituição na época dizia, estou aqui resumindo, tem vários detalhes, tá, mas é só para resumir rapidinho, que na verdade essa investigação era exclusiva da Polícia Judiciária, mas aí o Ministério Público entrou ponderando que a Polícia Judiciária muitas vezes sofria muitas pressões do Congresso, do Poder Econômico e tudo mais, e acabava não fazendo nada, e aí o Ministério Público tinha mais poder para fazer isso. Agora, a discussão não estava no mérito da impunidade, estava no mérito da conexão com o texto constitucional. Mas essa complexidade nitidamente não foi estudada pelo Jabor, ou ele nem se interessou por isso, e ao mesmo tempo isso fazia parte já de um certo contexto de deslocar a pauta das manifestações do transporte público para as pautas da direita econômica, né, da época, que eram justamente a PEC 37. Por quê? Porque isso tem conexão com a ideologia do combate à corrupção como única forma, né, com um discurso dominante ali na direita, né, e depois algumas outras pautas que foram sendo inseridas, e aí vocês vão ver que quando ele faz o segundo discurso, essas outras pautas já começam a ficar mais evidentes, tá? Então vamos finalizar o primeiro discurso dele aqui. Ele continua dizendo, esses caras vivem no passado de uma ilusão.
eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. E aí ele pratica essa mesma, né, ou ingenuidade ou canalice, vai saber, né, porque em alguns casos é ingenuidade, em outros é canalice pura, porque, né, a luta por transporte público de qualidade, ela é uma luta que na Europa é contemporânea. A maioria dos lugares lá tem transporte público de qualidade. Então, que década de 50, o que esse cara estava falando? Né? Enfim, e aí mais uma coisa, mais um detalhe, né? Isso aqui também reflete uma espécie de pecha, né? De rótulo radicalmente pejorativo, que eles ficam o tempo todo colocando na esquerda aqui, inclusive nas pautas que a esquerda defende, que são pautas do bem-estar social e da social-democracia europeia atuais. Né? Quer dizer, então é uma canalice ou uma ingenuidade, né? Enfim, cada caso é um caso, a gente tem sempre que ponderar aí o que é o que. E ele finaliza ofendendo os novos manifestantes, dizendo, ó, realmente esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Né? Quer dizer, começa comparando os caras com o PCC, e finaliza dizendo que os caras não valem 20 centavos. Né? Se não der tempo de fazer os 5 tópicos hoje, eu faço mais um vídeo a respeito, porque é uma questão interessante aqui, importante, desde sempre, né, para a gente discutir aí no Brasil. Tá? E aí, menos de uma semana depois, no dia 17 de junho, né, daquele mesmo mês lá de 2013, ele publica uma outra crônica e muda completamente, ou quase completamente, a versão dele. Ele aí diz o seguinte, ó, no dia 17 ele diz, à primeira vista, esse movimento parecia uma pequena provocação inútil, que muitos criticaram erradamente, inclusive eu. Nós temos democracia desde 1985, mas democracia se aperfeiçoa, senão decai. Entre nós, quase tudo acabava em pizza ou em uma paralisia entre os 3 poderes. Isso aqui já é, quando ele fala isso, naquele momento lá, quando ele diz, né, porque isso aqui é a crônica da TV, ele fez uma crônica para a rádio também, para a rádio CBN na época, e começa dizendo, amigos, eu errei. E quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem que começar a ligar o alerta. Como assim? Né? Como assim? Como assim, amigos, eu errei? Né? E eu vou explicar o porquê, com o terceiro exemplo aqui desse primeiro tópico, por que esse amigos, eu errei é um indicativo grave para ligar o alerta para esse tipo de tentativa de deslocar ali a coisa para movimentos golpistas. Vamos lá, vamos lá. E aí ele diz, né, o Brasil parecia desabitado politicamente, de repente reapareceu o povo. Isso ele está falando em 2013. Como assim desabitado politicamente? O Brasil estava passando por uma das melhores décadas da história do Brasil, né? Em termos de emprego, em termos de renda, em termos de poder de compra, em termos de, enfim, acesso à universidade, em termos de uma série de coisas. Então, como assim desabitado politicamente? Né? Sabe? E aí ele diz, de repente o Brasil virou um mar. Agora prestem atenção nessa frase seguinte aqui agora, porque ela é o ovo da serpente, está nessa frase aqui. Ele aí diz o seguinte, uma juventude que estava calada desde 1992, uma juventude que nascia quando Collor caía, acordou. Por que calada desde 1992? Porque teve as passeatas lá contra o Collor, e aquilo é a única coisa que denota a participação da juventude na política. Isso também tem que ligar o alerta. Né? No fundo ele estava ali chamando de novo o tema do impeachment. Né? E aí ele diz, continua, né? Abriram os olhos e viram que temos democracia, mas uma república inoperante. Os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a república paralisada por interesses partidários ou privados. Como assim paralisada? Né? A república não estava paralisada. Em 2013 a gente tinha inclusive a perspectiva da Copa do Mundo aqui em 94, da Olimpíada em 2016, quer dizer, uma série de coisas acontecendo, investimentos altíssimos aqui, né, em todos os níveis. Então assim, né? E aí ele ainda diz aqui que ele finaliza dizendo que estava paralisada por interesses partidários ou privados. Não existe nada na política que não tenha um interesse partidário. É o partido, ou seja, tomar partido por um projeto desenvolvimentista ou por um projeto neoliberal.
certo? Enfim, e aí ele continua, só há 2 perigos. Aí ele já está ali meio que ponderando o futuro das manifestações ali que ele estava desenhando dessa maneira, ou estava já, melhor dizendo, tentando reescrever, né, as pautas das manifestações para a perspectiva do poder econômico, certo? Nitidamente aí a partir da questão da PEC 37, e que tinha a ver com o negócio de corrupção, e a partir da questão do impeachment. Tá? Aqui está o ovo da serpente, do golpe de 2016. E aí ele continua, só há 2 perigos, a tentação da violência e o vazio. Se tudo virar batalhas... Essas 2 ponderações dele aqui, a primeira faz sentido, né? A tentação da violência, realmente ele tem razão nisso aqui, tinha razão, né? Não tem porquê, quer dizer, a violência não é a solução, né? E essa segunda ponderação dele sobre o vazio é mais uma, digamos, mais um tique da época, né? Não só dele, mas da época de maneira geral, de pensar a partir daquela coisa da morte das ideologias e tudo mais, porque isso era uma constante ali. E aí ele especifica, se tudo virar batalhas campais, a coisa se destrói. Se virar um movimento abstrato, genérico demais, tudo se esvai. E aí só um detalhe, né? Ainda que não tenha virado um movimento abstrato demais, acabou virando genérico demais justamente pela contribuição dessa mudança de pauta para tal da corrupção. Combate à corrupção. Isso é genérico, já fiz vídeo aqui sobre isso. Isso não especifica quais são as diferenças, não especifica projeto, diferença de projeto, não especifica diferença de caminho. É genérico. E acabou assim, e por isso um completo retardado como Bolsonaro ocupou esse lugar vazio, né? Mas vamos lá. Finalzinho da fala dele, ele diz: é preciso uma política nova se reinventando, mas com objetivos concretos. Como, por exemplo, de novo ele traz a questão da PEC 37. A luta contra a PEC 37, que será votada semana que vem para limitar o MP que defende a sociedade. Se tudo correr bem, estamos vivendo um momento histórico, lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. Democracia já temos. Agora temos de formar uma república. O final está perfeito, né? Só que isso está mediado pela tentativa nítida ali, ou pela movimentação nítida, para poder deslocar a pauta das manifestações para a questão do impeachment e, portanto, para a questão do golpe, certo? E quando a gente finalizar aqui essa reflexão desses 5 tópicos, vocês vão entender por que isso aqui é uma movimentação para o golpe e não apenas para o impeachment, tá? Então, vamos lá, 2 mudanças de rota, tá? Para o impeachment e para a questão da corrupção via PEC 37. E aqui está o ovo da serpente para modificar as movimentações em direção a um outro tipo de movimento, um outro tipo de, né, enfim, de simbologia que fosse aos pouquinhos cooptando as massas contra o governo Dilma, contra a esquerda, etc, etc, etc. Tá? O que explica isso aqui? Tá? Para a gente finalizar o vídeo de hoje e a gente continua a reflexão no próximo. Tá? O Agamben fala aqui nesse livro, muito interessante, que é o Instâncias, que é um livro que pouca gente conhece do Agamben, mas é um dos melhores dele, tá? Ele fala, né, da palavra e o fantasma na cultura ocidental. E tem um trecho aqui que eu já falei para vocês aqui em alguns vídeos do canal, na página 136, que ele diz o seguinte: intimamente ligada à fantasia aparece a memória, que Aristóteles define como a posse de um fantasma como ícone daquilo de que é fantasma, definição que permite explicar fenômenos anormais, como déjà vu e tudo mais. Aí ele continua, mas a questão principal está depois, quando ele fala da questão cognoscitiva, né, ou cognitiva. A função do fantasma no processo cognoscitivo é tão fundamental que se pode afirmar que ele é, inclusive, em certo sentido, a condição necessária da inteligência. Aristóteles chega até a dizer que o intelecto é uma espécie de fantasia e repete mais vezes o princípio que dominará a teoria medieval do conhecimento e que a escolástica fixará na fórmula: o homem não pode entender nada sem fantasmas, certo? Eu tenho usado isso para refletir algumas coisas aqui, pois já escrevi inclusive algumas coisas nesse sentido. E qual seria o fantasma, um dos fantasmas cognoscitivos para essa percepção desse caráter de ovo da serpente, dessa mudança da fala do Jabor? Por exemplo, podemos usar uma fala da mesma semana, do mesmo dia da primeira fala,
do Datena. Inclusive gerou um artigo nesse livro aqui muito legal também, de uma pesquisadora chamada Silvia Viana. Será que formulamos mal a pergunta? Isso explica o início ali dessa modificação de contexto, tá? E eu vou finalizar aqui explicando por quê. O Datena, que é o fantasma do Jabor, o fantasma cognoscitivo do Jabor, nessa primeira parte ali da brincadeira, ele diz no dia 13, ele faz ali ele está fazendo aquele programa dele lá, que é aquele programa da tarde, policialesco e tudo mais, e ele está mostrando as manifestações na televisão, e aí ele começa a comentar e faz uma pesquisa. Ele diz: baderna eu sou contra, me inclua fora dessa. Essa coisa de, essa coisa de baderna, quebrar as coisas na rua, eu sou contra. Isso inclusive joga esses caras contra a população. É muito engraçado, eu vi isso ao vivo. Eu estava numa padaria assim, tomando um café, eu vi isso ao vivo. E aí ele diz: eu vou fazer uma pesquisa, você é a favor desse tipo de protesto? E aí quando ele, daqui a pouco vai passando e as pessoas são a favor, vão votando no sim. Naquele momento ali, o sim estava em 1019, o não em 894. E aí ele começa a se incomodar, porque ele é contra e o povo está indo a favor, está indo contra ele, né? E ele diz: eu não sei se esses caras entenderam bem, né? Essa coisa de quebrar tudo é legal, isso é legal, né? E aí ele diz: eu sou contra, eu votaria no não, mas aí continua aumentando o sim. O sim vai para 1649, 1222 o não. E aí chega num limite que o sim está em 2.800 e o não em 1.800, quer dizer, 1.000 votos de diferença. E aí ele diz o seguinte, a pérola que explica a mudança de contexto do Jabor. Essa frase aqui do Datena é o fantasma cognoscitivo da mudança de rota do Jabor. Ele diz: será que nós formulamos mal a pergunta? É como se o Jabor dissesse: será que nós formulamos mal a leitura? Certo? E aí ele muda a pergunta e diz: você é a favor de protesto com baderna? Bota essa palavrinha aí, com baderna, que é mais ou menos o que o Jabor fez em relação a dizer que a pauta mais importante é a PEC 37, não essa coisa de transporte público, essa coisa de mimadinho de classe média, entendeu? E a questão do impeachment, de maneira muito sutil ali. E aí ele diz: acho que deveria ser a pergunta, porque aí fica claro, senão o cara não entende. Quer dizer, você espectador, você que é burrinho, você não entende, tá? Tá bom? Aqui, vou explicar melhor, tá? Esse protesto aí que eu tô falando aqui é com baderna, não pode, né? A gente não quer, eu sou contra, pô. Entendeu? Então tu tem que ser contra também. E aí ele continua e o sim ganha de novo, só ganha demais, né? Depois que ele botou o com baderna, o sim foi mais ainda, e aí foi 2002 pro sim, 824 pro não. E aí nesse momento ele diz: já deu para sentir, o povo tá tão pé da vida com o aumento de passagem que apoia qualquer tipo de protesto. Pode tirar isso aí daí. Isso é muito engraçado, porque é isso, né? Tipo assim, o povo não repetiu o que eu quero, eu mudo a pergunta. Porque não pode, né? Como é que o povo vai pensar diferente do que eu estou pensando, né? Então das duas uma, você faz um texto ali, joga o texto para discussão, ou não fica fazendo pesquisa, né? Porque, certo? Se você quer adequar a resposta à sua visão. Mas o fato concreto em relação a esse ponto específico aqui dessa educação para o próximo golpe é que quando o contexto, vai caminhando, a leitura é muito simples, quando o contexto caminha para a esquerda, eles mudam a pergunta, eles mudam o contexto, mudam o roteiro, mudam a construção simbólica da narrativa, e aí para tentar puxar a narrativa para uma pauta de direita ou para uma pauta genérica demais, que acaba não mudando nada e o contexto vai ficando o mesmo, ou quando muda é para pior, quando aconteceu justamente com o impeachment, e nós vamos entender isso aí nos próximos vídeos, aqui no próximo vídeo, quando eu completar essa reflexão. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa foi a primeira parte aqui, desses 5 tópicos aí para uma educação para o próximo golpe, e a gente volta no vídeo de amanhã para completar essa reflexão, para, enfim, continuar essa reflexão aqui no próximo vídeo do canal, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui!